Bom dia, shalom, povo de Deus. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Povo abençoado. Peuple béni. Não pensa sempre em negativo, O cara está toujours na négativité. mesmo que tem problemas. Até usar o problème. Jesus venceu na cruz. Jesus allons na cruz. A Bíblia diz: somos mais que vencedores. Plus que vainqueur. Não se preocupe, hoje é mais um dia da graça. Acredito que a mão poderosa de Deus vai operar mais uma vez hoje na sua vida. Mesmo que a situação levou muito tempo, não volte atrás, fica sempre conectado, acredita em Deus. A Bíblia diz, no Hebreu, capítulo 10, chapitre 10, verso 38. verset 38. Vou ler a primeira parte. A Bible Bíblia diz: dit, o meu justo le juste viverá pela fé. vivra par la foi. Os justos Juste, são aqueles aí que foram justificados pela obra de Jesus na cruz. bazaba o bazala que justifié par œuvre a Yesu na ikulu. Você que já recebeu Jesus na sua vida, Yo muto yamba déjà Yesu na vida. foi justificado, Ozali déjà justifié. anda sempre com o temor de Deus, Tambola toujours na bobangi nzambe. coloque a palavra de Deus em prática, Zale banzambe na misala. porque você é um justo. Parce que yo oza juste. E a Bíblia diz: Bible lobi. viverá pela fé. Oko vivre na Deus sabia Zamba yebaki. que aqui na terra Awa na se. teremos luta, Toza na bitu. problemas, Pas problème. preocupação, Préoccupation. mas o seu poder Mais nguyana ye. está disponível para nós, Está disponible pour na bitu. para a igreja, Pour na église. para mim, Pour na ngai. para você, Pour na yo. para eles, Pour na bango. para nós Pour todos. na biso nyonso. É por isso esta manhã Yangwana na tongo ale. Deus disse-me Nzamba alobi na para bango. transmitir esta mensagem: Transmettre un message pour yo. vive pela fé. Vivre par la foi. É através da fé Eza na nzela ya que foi. nós conseguimos receber alguma coisa na mão de Deus. Biso ka kozwa eloko moko epai ya Nzambe. Onde você estará, Esika yo ozala. mesmo que não está no seu país, Ata so oza na mboka na yo. está estrangeiro numa terra, Oza na mboka moko étranger. não trabalha, Osalaka te. está na cadeia, Oza na prison. tudo está difícil. Nyonso eza difficile. A Bíblia diz: Bible lobi. você Yo. viverá Oko vivre. pela fé. Par la foi. Significa, Elakisi. a fé La foi. tem mais valor Eza na valeur do que mingi. todas as coisas que nós temos. Que biloko nyonso biso toza. Onde nós estaremos, Esika biso tokozala. mesmo que temos dificuldades, Ata toza na ba difficulté. tudo que precisamos, Nyonso toza nango posa. receberemos isso Tokozwa yango. pela fé. Na kondima. Bien-aimé, comme tu me mate, Bien aimé comme tu yango nga naloba a foi Pessoa tem falado da fé. eza lokola monnaie internationale Uma moeda internacional. oyo eliamaka partout na monde na to élevé. Que é usada em todo o chito no mundo. Ata lelo babwaki yo na moko oyebi te, Mesmo se te meter num país que você não conhece. olamu to sutuki boye batie yo na moko oyebi langi te. Vas acordar que está em um país onde você não conhece a língua. Par la foi Pela fé, tu vivras. vais viver. Amen. Amém. Komi tungisa te Não se preocupa. yesu apo na yo Jesus é para você na journal lelo. no dia de hoje. Wana eza sango malamu, Essa é uma boa nova. longola bapense ya mabe, Tira os maus pensamentos. maloba nyonso badokter baloba ye na yo, Todas as palavras que o médico te Por disser, lelo, porque hoje eza moko ya lipamboli é mpo na o vi dia na da yo. bênção para a tua E vida. na ondima E eu acredito. esika ovandi Onde estás? yo moto olanda nga, Você que está me seguindo. nzambe aopambola yo. Deus vai te abençoar. Ngai prophète Ben Nziku, Eu, o profeta Ben Nziku, toza na Angola, estamos em Angola, église na kombo ya Assemblée la gloire de Dieu, oyo toloba na portugais a gloria a divina. igreja com o nome Assembleia Glória Divina. Eza na Kakwaku, Está em Cacoaco, pembeni ya hôpital municipal. junto ao Hospital Municipal. Ndeko nyonso aza na via expressa auti vila de Viana, Todo irmão que vem da Via Express quer sair da Vila de Viana, nde bozopusa na oyebisi chauffeur to recevoir tikanga na entrée ya hôpital municipal. depois diga ao cobrador para te deixar na entrada do Hospital Municipal. Ntango okita omona bato ya bamonte belebisa bango na okende na église ya prophète Mapasa. Quando vai chegar, vai ver muitos motoqueiros, diz que vão na igreja do Gênesis. Soko eli nzela vila ya vila de Kakwaku, Se vens da Vila de Cacoaco, oyebisi otuni bato esika nini ozwa taxi oyo ezokende na hôpital.
Diga na só onde que vai pagar táxi que vai no hospital. Hôpital municipal. Só como no hôpital. Se chegar no hospital. Église est à 30 mètres. A igreja está a 30 metros. Tout naka église à prophète ma passa. Pergunta à igreja dos profetas Gêmeos. Yaka. Venha. Koluka biso. Procuramos. To benga biso na mamera o ezole kana be kana bino. Ou contacta-nos com esse número. Komela biso na email. Escreva-nos via email. Répondre yo. Vamos te responder. Chaque dimanche. Todos os domingos. To zakana ligne de prière. Temos linha de oração. To sambela pona babeli. Oramos para os doentes. To sala makambu yeso ando sala. Fazemos as coisas que Jesus fazia. Après avoir prêché la parole, depois de pregar a palavra, nous prions pour les malades. Oremos a favor dos Si tu es malade, estás doente, il y a quelque chose qui est en train de perturber ta vie. Tem algo que está perturbando a tua vida. N'hésitez pas. Não hésite. Viens, nous sommes là pour toi. Venha, estamos aqui para você. Nous allons imposer les mains. Vamos colocar Nous allons prier pour vous. Vamos orar para você. Et la grâce de Dieu E a graça de Deus va opérer quelque chose dans ta vie. vai fazer alguma coisa na La tua puissance du vida. Saint-Esprit, O poder do Espírito Santo c'est la solution é a solução pour tous les problèmes. para todos os problemas Oh, et tout ça, tout dans mon que qui. estão a perturbar a pessoa no mundo. Problème ni et tout ça Qual é o yo. problema que está te Tu es perturbando? invité au yaka. Nós te convidamos, venha. Tout l'anda témoignage. Vamos seguir o testemunho Yandeko ya mwasi. dessa irmã Azena malade ya sida. tem a doença de SIDA. Aqui no hôpital, Foi no hospital 2 fois. 2 vezes. Azena sida. Estava com SIDA. Azui mai ya église. Pegou a água da igreja. Yazena province. Ela estava na Aí si mamani assombele mai atindela. disse na sua mãe para lhe comprar a água e lhe trazer. Maio to sambela nango. A água que nós usamos. Talvez o profeta não tenha tempo para vir onde você está. Tanto o profeta na tanto eu comecei Está na província, fora do país. Bandamboca. Mas ela mandou a sua mãe comprar e adquirir água para ela. Mas na que mamã azua mãe pona aí. Água abençoada. Mãe pambolama. Ela usou café. E a salão na cozinha. Ficou curada. A biqui. Acompanhamos. Témoignage da cena Bissogeni. O testemunho da nossa irmã Germi Eza resultat ya mai pakolama. é resultado da ungida. Sera vanda na province na Lubango. A nossa irmã vive em Lubango. Depuis 2013, Desde 2013, a Belaka, ela estava doente. azako vive na Cherine Mokoboye. Ela vivia com um namorado. Tant que no hôpital Cherine aí, ela fez examen et causé positif. Quando foram no hospital, ele acusou positivo. Mobali. Sida. Sida. Tinha sida. Tango ser aqui no hospital. HIV. Yes. HIV. Tango ser aqui no hospital. Quando a irmã foi no hospital, Il peut tomber sida. e ela também tinha sida. Os dois positivos. Bango mbale positif. Ambos deu positivo. Serango akimina ye. E o namorado fugiu. Sera vanda kana susuana a passona ba document ayoga posa mi boma. Naquele sofrimento, a irmã rasgou os documentos até quis se matar. Menzamba sunga mutema na ye. Mas Deus ajudou seu coração. A frequenta a glória divina soka ye na Luanda. Frequenta a glória divina quando está cá em Luanda. Mama na bango pa yakawa. E a mãe também vem aqui. Mais lokola likamo ezana tanango. Mas como cada coisa tem o seu tempo, Siko tana yo ko témoigner ekoki. agora chegou Yes. o momento do seu testemunho. Ndenga zalaki na province. Como ela estava na província, Akutana na mbali mususu. se encontrou com outro homem. Obana lingi ye. O homem gostou dela Fake na procédure libala. e estavam aí para se manter. Jour moka jouer surprise ba ke passear. Num dia de uma surpresa foram passear Taba komi na quelque part a meme na clinique examen. e chegaram numa clínica, fizeram exames. Mobile ngo ayeba ikana malade. Te ayebaki te. Ali ka sala examen Asala pour eba examen. état moi sina. Ya mwasi azobala. O homem não sabia o estado. Ye ayebi ke nazana sida. Ya yebike na sanango. Hein? Siko mobala yebisaki te bakendaka ezalaka surprise. O marido não falou, era surpresa. Basala bo examen Quando fizeram exames, positif. deu positivo. Po ya saka déjà malade. Azalaka déjà malade. Porque a irmã já anda doente. Pona ser moya. Deuxième fois. Deuxième Pela fois. segunda vez. Moya kamo ezate po ayebi azalaka no déjà. Ela não ficou assustada porque ela sabia que era seropositiva. Mama na abota ye abando ya Luanda. A mãe, quando vinha em Luanda, MC mama sala to zulanga maye pakola na glória divina ye. ela disse: faça tudo para você adquirir água da glória divina para você vir com ela aqui. Mama zuma ya memeli. A mamãe adquiriu água, levou. Mama ye azui mai. A memeli na Apesi. na Lubango, yes. Tango ameli mai. Depois dela consumir a água, Sera lobi na zo songa no hôpital. ela disse que vou voltar no hospital. Après comme la mai, Depois de beber a água, azongi no hôpital. voltou no hospital. A como bon no hôpital. Quando ela chegou no hospital, Qual é o resultat? o resultado, Négatif. Négatif. Milolo, mete lá isso mabo. A primeira vez quando você fez teste deu positivo. Sim, Aquele namorado fugiu. sim, Ele também tinha. Vocês dois. sim, E depois quando você arranjou isso aqui te levou na clínica mais positivo. sim. Depois, Neste momento o que você estava a sentir
Eu me sentia só cansada. Como? Me sentia só cansada. Se sentia cansada? Não tinha mais a vontade de viver? Não. Depois apareceu alguém que gostou de mim, me fez uma surpresa, me levou ao hospital. Fizemos testes, saiu negativo. Ah, é? Sim. Esse aqui? Não, não está. Está no lugar. Não, este é o resultado agora. Sim. Agora, como está? Eu estou bem. Muito alegre? Muito alegre. Ah, é? Sim, viemos testemunhar com a minha irmã, que viemos com ela do Lubango. Ok. Sim, ela está aí, a minha mãe também que mandou água. Daqui para o Lubango também está aí. Ok, Sim. ok. Tem uma palavra para dizer aos outros que também têm problema, né? Depois, porque você, depois de usar água ungida, está aqui o resultado está negativo. Sim. Tens alguma coisa para dizer à igreja? Agradeço muito a Deus, porque é que me curou desta doença. Uns aplausos. Vraiment, Nzambe azwa lokumu. Deus seja louvado. Tolandi image ya ndeko na biso mwasi. Acompanhamos a imagem da nossa irmã. Maladie ya sida. A doença da sida. Oyo ezalaka déclaré cliniquement incurable. Que é declarada clinicamente incurável. Mais nzoka Mas afinal, nguya molimo mosantu ebikisa o yango. poder do Espírito Santo tem curado essa doença. Sida est une maladie diabolique. A sida é uma doença diabólica. Source ya sida ezalaka spirituelle. A fonte da sida é espiritual. Na linef sa ndeko mwa azolanda nga Quero dizer ao irmão que está me wana acompanhando. diabète, Tens diabetes, cancer, câncer, prostate, próstata, wana maladie ya sida, tens doença da sida, wana infection ya masuba. tens a infecção urinária. Ozwila yango batraitement esila te. Tem feito tratamento, mas não passa. Typhoïde esila te. Tifoide não passa. Chaque fois ozwa salaire, Cada vez que terá salário, mwana obela, a criança vai yo ficar moko doente, obela, você vai ficar doente. eza na problème oyo eya po esili so Terá mbongo. problema para acabar com o dinheiro. Esprit ya pauvreté. O espírito da pobreza, Na nguya molimo mosantu, pelo poder do Espírito bato Santo, bazwa basolution. as pessoas estão dentro. Ndeko azalaki na province, Essa irmã estava na província. andimaki, Ela acreditou. azalaki na foi, Ela tinha fé ke moyenge bene que o justo avivaka na foi. vive pela fé. Ntango aseli mai, Quando ela usou água, abiki. ela foi curada. Banda mokili banda, Desde que o mundo começou, Nzambe ya lola, Deus dos céus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, le Père de notre Seigneur Jésus, o Pai do nosso Senhor Jesus, utilisaka eloko nyonso mpo ase manifester. ele utiliza todo objeto para se manifestar. Yango moni ndeko na biso andimaki ke so mosakoli asambe mpo na mai, nguya na Nzambe Por ebikisanga. isso a nossa irmã acreditou, se o profeta orar para a água, o poder de Deus cura. Mai te moto ebikisaka, Não é a água que cura, nguya Nzambe na mai. mas é o poder de Deus na água. Eza na Bible ebele, Está na Bíblia em muitos Nzambe sítios. mpo akabola mai, Deus, para separar as águas, asalela nzete ya Moïse. usou a vara de Moisés. Il a dit à Moïse, Disse a Moisés, tombola nzete. erga a vara. La Bible dit A Bíblia diz, que Nzambe atindi vent de l'Orient Deus mandou o vento do Oriente ekabola ye mai. e separou as águas. Kanisa, Imagina, mwasi oyo oyebi ye malamu, essa mulher, você lhe conhece, oyo azalaki na hémorragie ya perte de sang pendant 12 que ans. tem a fluxo de sangue durante 12 Yesu anos. asambela mpo na ye te, Jesus não olhou para ela, asimbaka elamba Yesu, só tocou a roupa na dele kondima na ye, com a sua fé, abika. ficou curada. Nguya ezala ye wapi? O poder estava onde? Nelamba. Na roupa. Bible ebi ntango asimbi abiki. A Bíblia diz, quando tocou, ficou curada. C'est que Nzambe Quer dizer, Deus asala eloko nyonso mpo ase manifester. utiliza todo objeto para se manifestar. Jumo Naman, Dia Naamã, le grand prêtre, grande mestre, homme riche, homem rico, oyo azalaki près ya roi, que estava, era braço mais Deus, lèpre et tourmentait vi na ye. mas a lepra incomodava a sua vida. Le jour où il a décidé d'aller voir le prophète, Até que ele tomou a decisão de ir ver o profeta. le prophète atindili ye maloba, O profeta lhe mandou as palavras abwakama na mai. para ir se deitar Quand na le água. prophète a dit, Quando o profeta falou, Nzambe azwi nguya guérison atie na mai. Deus pegou a cura pro Lorsque Naamã. Naman a obéi, Quando Naamã obedeceu, amoni loboko ya Nzambe. viu a mão de Deus. Ye moko ntango aye na chair humaine sur la terre, Ele próprio, quando viu na carne humana, abandi otambola na bato, estava andando com as pessoas. abikisa aveugle abwaka soi, Curou o cego, cuspiu, asangisi na mabele esali potopoto atie ye na miso. fez lodo, lhe colocou nos olhos. Bible elobi, A Bíblia diz, même na ntango ya Pierre, mesmo no tempo do Pedro, bato lokola bayebe nguya Nzambe na ministère ya a Pierre. pessoa como conheceu o poder de Deus no ministério do Bible elobi Pedro, bazwa babeli, a Bíblia diz pegar baotia na nzela, metiam no caminho, elilingi a eyebikisa. sombra do Pedro curava. Bible elobi, A Bíblia il diz, y a un temps houve um tempo oyo bato bazwa que baprochete as pessoas pegavam leite, baolekisa na elongi na motoki ya apôtre Paul passavam no suor do apóstolo Paulo mpe baoketisa mpa babeli e baobika. davam nos doentes. Nzambe asalela nyonso Deus usa tudo
pour animonsa. para se manifestar. So na tema bo pa mobeli, Se eu colocar a mão no mobeli doente, abiki, o doente vai ficar curado. ngatem na bixie, Não é só eu que vou lhe curar. puissance anzambe na nzalo O boko poder de nanga. Deus através da minha mão. C'est pour cela, Por isso, prophète apambola chaque fois mai, o profeta abençoa todos os dias a água, afin que batu ba memango na ba province, ba memango na ba misala là où prophète azate. para que as pessoas levam nas províncias, nos trabalhos onde não há profeta. Même dimension yangoya aux opérés par prophète. A mesma dimensão do poder que opera no profeta, Nzamba tsango na nzela mai, Deus colocou na água. yango na preuve. Isso é a prova. De kabini na A sida. irmã foi curada com a Tozana sida. beaucoup de Temos témoignages. muito testemunho. Bato bazanga makila, As pessoas que não têm sangue parce qu'il les onga na nzela mai oyo. tiveram sangue por causa dessa água. Na lobe bien que nguya nzambe na mai. Eu disse bem o poder de Deus dentro da água. Sokoye chaque mardi, Se vir todas as Chaque sexta-feira, dimanche, todos os domingos, ozwape mai na yo, terás também a tua água, okesela ngo, vais usar, nzamba apambola yo. Deus vai te abençoar. O bato baboya, Porque as pessoas estão a recusar. yango biso to ndima. É o que nós estamos a Biso acreditar. to ndima Nós acreditamos que que Jésus, Jesus il est la parole, é a palavra, il est le restaurateur, é o restaurador, il est le é guérisseur, o curador, il est le é purificateur. o purificador. Aza nyonso Ele é tudo pona biso. para nós. So to ndimi, Se acreditamos, to mona nkembo na vamos ye. ver a sua glória. Elo nyonso tungsa yo, Está te incomodar? to invité na assemblée à gloire Te divine. convidamos na Assembleia Glória Chaque Divina. dimanche na 9h, Todos os domingos às 9, mardi na 12h, terça às 12 vendredi na e 14h. sexta às 14. Le prophète est là O profeta está aí pour prier pour les malades. para orar para os doentes. Et grâce à E a Nzambe, graça de Deus et manifester na vie à batu. vai se manifestar na vida da pessoa. Soza na posa oyeba, Se tiver se conhecer kambo oyebite, o problema é que você não sabe, oyebomamelio, que foi escondido para venez você, consulter les vai prophètes, consultar o profeta, aza disponible pour na yo. está disposto para você. Benga biso, Contacta, komela biso na email. escreva-nos pelo So landa biso musika na ba Se province, estás distante, está nos acompanhando. ongoya na Luanda. Queres vir em Luanda? Toza na mboka mosusu, Ou estás noutro país? ongoya na Angola. Queres vir em Angola? Toza na hotel Temos hotel ya na église igreja pour na oyamba bapaya. para acolher todos os Benga biso visitantes. ozwa information Nos nyonso. liga, nos contacta para te todas as Olala informações. sécurité za olala Vais olia dormir, bien. tem boa comida, vais comer bem. Okutana prophète, Vai se encontrar com o profeta, osolane moko moko, vais conversar com ele et pessoalmente. prophète apambola vi na O yo. profeta vai abençoar a tua Eloko vida. wana ngo posa, O que estás a precisar eza nguya nzambe, é o poder de Deus. eza nkemba É nzambe, a glória de Deus. eza volonté nzambe na vi É na a yo. vontade de Deus na tua vida. Tolanda élément, Vamos seguir o elemento. totama nzambe Vamos asalaki, ver o que Deus operou. na vi ya ndeko oyo. alingi basantu babeta maboko bien mpo boka témoignage. Dois aplausos. Frère na biso Zola O nosso irmão Zola avandaka na province ya Wambo. mora na província do Uambo. Batémoignage na ye Os seus testemunhos, nyonso mibale eza ya hospedaria. os dois testemunhos Bons aplausos pela hospedaria. são da hospedaria. Bons aplausos pela hospedaria. Dois aplausos. Témoignage ya liboso O primeiro testemunho aza na mwasi na ye bavandaka na ye tem a sua esposa que moram juntos. bafandi deja 11 ans. Já viveram 11 anos. Mwasi azwizema liboso A sua esposa ficou concebida pela primeira gravidez. ntango ekomi na 4 mois zemi epimi. Quando completou 4 meses, ela abortou. azwizema ya mibale Na segunda gravidez, ntango ekomi na 3 mois zemi epimi. nos 3 meses, abortou. azwi décision akota hospedaria. Tomou a decisão de poder entrar na hospedaria. A esposa. asposa assim. Ok. ntango akota hospedaria Quando entrou na hospedaria, expliqué prophète explicou ao profeta. bazemi mibale epimi déjà. As 2 gravidezes já foram abortadas. prophète abisi ye O profeta disse: komitungisama te não se preocupe, nde na osambela mpo na ye conforme vou orar a favor dela, akozwa zemi vai ficar concebida, epima su te já não vai abortar. nde toyoloba boye. Conforme estamos a falar, ndeko olakisa biso foto Tá lá na foto. azwi zemi está concebida. ekomi deja na 7 Já mois. tem 7 meses. zemi eza kitoko. A gravidez está boa. Bons aplausos, Por isso bons vieram- aplausos. Jubila! Essa irmã ndeko oyo ya mwasi frequentava a igreja bastante. abandaki koya na eglize mingi, Viveram bastante tempo, não estava conseguindo ter filho. bavandaki ensemble abandaki kozwa zemi te. Uma vez ficou grávida, a gravidez saiu. azwaki zemi mbala moko ya liboso epimi, A segunda vez saiu. ya mibale mpe epimaki. Quando entrou na hospedaria, ntango akoti ya hospedaria eu disse que daqui a pouco vai ficar grávida. ngai yebisa ekala mingi te azwa zemi. Essa gravidez zemi oyo nunca vai sair. jamais ebima.
7 meses. E como ele é na 7 Isso não é a vitória. É vitória. Já passou o tempo que as gravidezes saem. Bata oze me bimaka zemi oze leki yango E déjà. vai nascer muito bem. Akobota kitoko. Isso não é a vitória. É vitória. Mete lá isso na boca bia. Bons aplausos. Milolo, 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 milolo. Temanesha mibale. O segundo testemunho Azalaka na pasi moko ana mukongo. tem dores nas costas. Pasi wana esali 5 ans. Já se passaram 5 anos. Yango ememi tour oyo akota Foi hospitalier. desta vez que lhe trouxe na hospedaria. Auti na ngo wambo ayoko to hospedaria. Ayaka kota hospitalier kaka pona pasi oyo esali 5 ans. Entrou na hospedaria por causa dessa dor que completou 5 anos. Vendredi prophète a touché. Na sexta-feira o profeta lhe tocou. Abi oyo eza élémentaire ya bino samedi. Disse que esta aqui é elementar, o vosso será no sábado. Tango bake vendredi na hospitalier. Quando foram na sexta-feira lá na hospedaria, Mutu na nzambe yoka mamesalami. hoje homem de Deus. Frère alali na butu. O irmão dormiu, Amoni prophète aye. viu o profeta vinha, Azolongola ye eloko moko awa eza lokola libaya. lhe tirava algo como se fosse uma madeira. Omona bon na ndoto. Ndoto. Vendredi. Donc sisi prière na kena lali. Samedi na batongo nazomona loka filme. OK. Oye okoti na chambre oyemba moko ti na mbeto place nga nazalaki. Ochenga na position oyo. Na balusio. Obandi ko bimisanga libaya moko ya munene. Betela Yesu mabo makasi. Na sepel na maboko note betela Yesu mabo makasi. Bons aplausos. Osuka ekaka na nzoto na ete. Não parou só no seu corpo. Osuka ekaka pa na ete. Não paraste só no seu corpo. Tango longoli loko na lokola libaya. Quando tiraste aquela coisa como a madeira, Okepe pa ya papa. foste também ao papá. Não veio como letra. Alobi tango prophète alongo pa nanga akeshi papa. Donc olo tabongo na longolio eloko. Nango mbango epa papa, papa zaki ya kovanda. Eh. Olongoli ebeki oche mupanzi. Eh. Ozwi lokolo oyo ezosala Oke pasi na olongoli beki ya wapi? mupanzi. Ozwi sapatu. Eh. Lokolo mususu olatisi ye papa bandi kotambola salle mobimba. Omoni bon na vision. Namoni bongo na vision. L'air toye en église. Eh. Après délivrance ya papa, namoni papa bandi kotambola. Asiki beki. Asiki Ndeko mone na ndoto. beki. Otala kaboye. La 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 la. Bom profeta Thank you, you are blessed. You are blessed. Mutura nzamba no benda kilibaya wana. Desde que tiraste aquela madeira, Pasi ya 5 ans. dor de 5 anos, Esili parou. Passe wana. Pasi ezali susu te. Oh bandoka 5 ans. Oyo nayoki banda 5 ans. Esili. Esilaki ngai de le tongo oyo bimisa. Ah, boye bien bien. Isso não é a vitória. É vitória. Vitória. Homem de Deus. Talk to me. Desculpa, Mila. O nosso papá fez 4 anos. O papá sofreu da paralisia. O papá estava a andar com muleta. É isso que estamos a ver. Durante 4 anos. O papá disse: já fiz tudo, não estava conseguindo andar. Já fez tudo. Já fez tudo, não estava conseguindo andar sem a muleta. O irmão, quando sonhou, o papá também confirmou, me disse. Ele, ao dormir, viu alguém que pegou nos seus ossos. Começou a endireitar os ossos. Papai é assim? É verdade? É verdade, sim. Papai também sonhou isso. Sonhei, sim. Alguém endireitou os seus ossos. Alguém. Porque papai também está na hospedaria. Sim, papá. Depois de ver essa pessoa, o papá disse: ele levantou, deixou a muleta, começou a subir na escada da hospedaria. Lá na hospedaria. Sim, papai. Você a mamá cesse a beton lhe levar. Vai ver que mamãe está aí, mas eu me maí. De qualquer modo. Deixa eu tocar. Mamãe está aqui. Isso não é a vitória. É vitória, papá. Pai, Papá,
Proteja sua filha. Cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Bons aplausos. Homem de Deus. Mamãe Teresa, Zemia 5 mois. A mamãe Teresa, com a gravidez de 5 meses, aqui no hospital, foi no hospital. Baby se Moana sabe Zemia suna maite. Lhe falaram, a gravidez está, o bebê está bem, mas a gravidez já não tem água. Locola mais já sute Moana com vive. Como não tem mais água, a criança não vai viver. Basta a operação balongola Moana. Para de fazer uma operação para tirarem a criança. Porque não tem mais água. Yes. Ok. Foi balongola Moana. Devem tirar a criança, o bebê. Vendredi. Sexta-feira. Mamãe Teresa mbangu na kilta combat. A mamãe Teresa veio no culto do combate. Estivemos aqui todos nós. Le profeta bem aqui assembleia. O profeta lhe chamou para orar para ela. Tá lá na TV. Acompanhe na tela. Não está saindo. Ela não está fazendo sair. Não está saindo água no corpo. Água não está saindo. Água foi o diabo te transferir isso. Assim que vou beber essa água, não esqueça dia de hoje. Yes. Não esqueça dia de vos derramar essa água. Vai entrar até onde está o bebê. Vai acontecer agora já. Vai na ecografia. Na vida do bebê. E esta água entra até onde está o bebê. Que o milagre aconteça. Em nome de Jesus. Pai, estarei aqui na espera deste testemunho. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Receba a nova água. Receba a vida. Receba o poder. Receba. 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 Dê-me 10 mil kwanza. Vai na ecografia amanhã. Tá bem? Yes. Que dia? Amanhã. 10 mil kwanza da ecografia. O nome de Deus está fazendo oração seca d'água. Minha amada, acompanha neste momento. O homem de Deus declarava para a água. O homem de Deus dizia que essa água que eu estou ungindo na barriga. O bebê não tem mais água na barriga. A mamãe tem que passar na operação. Eu estou a deitar água da igreja. Eu disse que água vai entrar. Água vai voltar no bebê. Yes. Olha, estou a deitar água. Olha. Sexta-feira. Aqui na ecografia. Doutor, como falou que não tem água na criança para tirar a criança. Vimos depois do serviço do profeta. Quando regressou na ecografia, doutor mudou sua linguagem. Para de hoje, papá. Ok. O nosso irmão Dudu vive na Petrango. O irmão veio testemunhar a grandeza de Deus. Ok. O nosso irmão viveu a mão de Deus aqui na glória divina. Que dia? Hoje, papá. Ok. Hoje é a primeira vez que o nosso irmão veio congregar aqui na Assembleia. É a primeira vez? É a primeira vez, papá. Ok. O nosso irmão disse, vai há 4 anos, ele estava a sentir vertigens na cabeça. Há 4 anos? Há 4 anos. Mas, fada, o nosso irmão disse até já foi no Congo fazer tratamento devido a essa doença. Só que não na Congo, pô, não. Sim. Na Congo. Na Kenda déjà. Pô, não mamba vertigem. Na Kenda em 2006. E Simbate? E Simbate. Na Kenda na Telema. No hospital na Telema. Ok. Ok, no hospital Abatamitu. Abatamitu. Ok. Mas, fada, o irmão fez todo esse processo, não estava a dar certo. O irmão disse que essa vertigem causava. Ele, cada vez que estava aí à casa de banho, ele caía. Ele não estava conseguindo tomar banho sozinho, andava a cair. O irmão disse, até para escovar também é problema. Cada vez que tenta escovar, começa a vertigem. O irmão disse, ele estava a trabalhar, trabalhava no TAG. Depois de surgir essa doença, o irmão ficou desempregado. Não tem mais como trabalhar. Não tem mais como trabalhar. O irmão, como é caminhonista, pegou mais o caminhão. Quando pega caminhão, começa essa doença, vertigens na cabeça. O irmão disse, até as suas mulheres que ele casou tiveram que lhe deixar devido a essa doença, lhe abandonaram. A esposa lhe abandonou. Lhe abandonou porque por causa dessa doença. Por causa dessa doença já não está trabalhando, não tem como sustentar a família. É. Mas, fada, hoje o nosso irmão pisou aqui na Assembleia Glória Divina. Quando o homem de Deus estava a tocar... Na Vino Sani. Ah? Na Nyogola Kai. O Nyogola Kai. Na Rezoni. Pondeng na mona kai ka yango na Nyogola Kai. Ndengo mona kai. Yango na Nyogola Kai. Yona wapi?
Nazande konae. Onyokolaka ye. Anyokolaka ye. Onyokolaka ye. Na misala na ye na vie na ye mobimba osala nini kasi? Nalinga azala sute na mokili. Nalinga azala sute na mokili. Olinga za suna mokili. Ongo sale nini? Akufa. Akufa. O espírito impuro que manifestou no corpo do irmão disse que tem maltratado o irmão porque ele não quer que o irmão fique neste mundo. Ele tem inveja dele. Vertige ayo gani. Ngamna tsayango. Otsayango. Ngamna tse vertige wana tango soka zo tambola yo kaka vertige. Ayo ka vertige. Esala neni so tambola tamboli. Soka tamboli ko tambola neni nyoso za ka vertige. Akendo suba vertige. Akendo wapi vertige. Eloko na tsayi. Otsayi vertige. Elo nini yo tsa ekoza vertige wana na nzoto na ye. Mbula boni bando tsayango. 4 ans. 4 ans. Soso kata makadam na vertige. Aluka baluba simba epo bakaiti. Aluka baluba simbe. O sepel tenda yawa. Elonye sepel si ote en église. Na moni moto. Moto angwezo sala nini na bavia batu. Ezo bikisa. Bikisa. Beteles. Bons aplausos. O espírito impuro que manifestou no corpo do irmão disse que pós há 4 anos vertigens no irmão. O irmão tem dificuldade de ir em qualquer sítio, mesmo até quando vai ao WC. Yepsanga. A part vertige, ele não sala na vida aí. Pesa é pema mukuse. Pema mukuse. Azana problema pema. Longola. Longola. Tira. Moto. Fogo. Mandou longola bilonyo sotana nzoto ni. Começa a tirar tudo que puseste no seu corpo. Vertige da pema mukuse. Allez. Olha, bem amado, acompanha. Depois do homem de Deus ordenar ao espírito impuro, está a tirar toda a dor que pôs no corpo do irmão, a respiração curta e vertigem. Olha. Olha, está puxando. Toda a respiração curta. O irmão passou na libertação. O demônio manifestou. O demônio disse que colocou doenças no corpo do nosso irmão. É por isso que ele tem sentido essa vertigem. Depois da libertação, mas fada, fomos à casa de banho com o irmão. Fomos na casa de banho. Fomos na casa. Tem umas fotos aí. Tascova, bons aplausos. Liboso sozo brose fokoya. Soki nazo brose vertige bandinga fona koya. Quando eu escovava, Siko brose. Na brose siko. Sans problème. Sans problème. Betele suma boka bien. Soki na yaki boye bandeko. Pona zaina kondima pona bikabu. Amen. Très bien. Soki na zaina kondima te. Na lingaki ko atako brose te atako bikate. Mendek na koti na douche na sakasona olonga ka bilamba. Asokoli pe. Osuguli. Toma tambe bayo. Osuguli. Toma bayo papa. Betela Yesu maboka bien. Bons aplausos a Jesus. Bicama, consegue bicama. So atira roupa. Kaka kolongola bilamba. Vertige kai. Vertige akwei. Foi lá. Akekuna. Tiroage roupa tomou escovo. Alongoli bilamba asokoli pe abose. Ele disse uma coisa é muito interessante. Ye alobelo como coisa très interessante. Tenha fé. Azalaki na kondima. Aleluia. Amen. Ouvimos os testemunhos, o que Deus operou na vida dos irmãos. Que esta vez seja a sua vez de testemunhar. Acredita que o poder de Deus é capaz de operar tudo. Deus te abençoe por estar disponível assistindo este programa. A minha oração é que a graça de Todo-Poderoso seja disponível na sua vida. Estamos em Angola, principalmente em Luanda. A igreja está localizada em Kakuaku, ao lado do hospital municipal. Quem veio do caminho da vila de Viana, apanha a vila de Kakuaku. A partir da vila de Viana, apanha a vila de Kakuaku. Diga ao motorista ou ao cobrador, deixa-me na entrada do hospital municipal.
A descer vai encontrar muitos motoqueiros. Pergunta-lhes, estou procurando a igreja do profeta Gênio. Quem veio da vila de Kakuaku, lá na vila apanha táxi que vai ao hospital municipal. O táxi te levará até no hospital. A descer pergunta, todo mundo, estamos aí muito próximo a 30 metros a igreja do profeta Gêmeo. Vem viver a glória de Deus. Vem viver as maravilhas de Deus. Chega, vamos compartilhar a palavra de Deus e vamos fazer oração para você. Todos os domingos a partir das 9 horas de ponto. Quem quiser passar na linha de oração é chegar mais cedo. Nas terças-feiras, o culto começa às 12 horas. É dia de cura e milagre. Aí o profeta tem também tempo suficiente para fazer oração para todo mundo. Terá oportunidade de adquirir a água, a bênção. E Deus vai te abençoar bastante. Na sexta-feira, o culto começa às 14 horas até 17. Liga para nós. Vamos conversar. Se está muito distante, tudo que precisa, faremos tudo para te ajudar. Temos hospedaria para você ser hospedado. Vem na glória divina. Deus do profeta Ben vai te abençoar. Acredito, esta vez é a sua vez de testemunhar. Que Deus abençoe a sua vida, o seu negócio, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, seus filhos. Que a graça de Todo-Poderoso seja a sua partilha. Estou a declarar que o céu seja aberto para você e receba tudo que precisa na vida. Estamos juntos, voltaremos na próxima segunda-feira, às 11 horas, e na quinta-feira, às 16. Deus te abençoe. Te amo muito. Shalom.